Olá pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que gosta de humanas. Nós estamos fazendo ainda, continuando, dando prosseguimento, a análise do livro do professor, historiador e pesquisador, o Carlos Ginzburg. E estamos aí trabalhando a análise do livro dele, O Queijo e os Vermes. E já estamos aí no capítulo 35. O tema é esse mesmo, o título do capítulo, Não sei. Se você não sabe do que se trata, recomendo que dê uma olhadinha na nossa playlist, Veja aí as 4 aulas anteriores para ter uma noção do que é que está se tratando, para que eu não tenha que fazer aqui um resumo do que já foi dado e aí acabar estendendo a aula, tá certo? Então, gente, estamos já chegando no finalzinho do primeiro interrogatório, No primeiro processo. No primeiro processo e no já de tantos interrogatórios, melhor dizendo. Porque Menóquio ele é submetido a 2 processos. Esse ainda é o primeiro. Mas ele já está exausto. Já está cansado, depois de tanta explanação, depois de ter enfrentado algumas contradições. Contradições essa por falta de conhecimento de algumas palavras de forma muito sagaz, utilizada pelos inquisidores. Mas enfim, já estamos aí no dia 16 de fevereiro. E aí, nesse momento, que é um momento crucial, é quando o inquisidor vai dar a sentença, É o momento em que o vigário geral ele começa a pedir esclarecimentos sobre a majestade de Deus, Na aula anterior, no depoimento da aula anterior, Enoque falou muito sobre a majestade de Deus, sobre Deus estar entre os elementos da natureza, enfim. Então é nesse momento que ele pede esclarecimentos para aí ele dar o golpe final, E aí ele pergunta: o senhor disse que nossas almas retornaram à majestade de Deus e já afirmou antes que Deus não é nada além de ar, terra, fogo e água. Como então as almas retornaram à majestade de Deus? Ou como elas retornam, A contradição era deveras real, Então Menóquio não soube o que responder. É verdade que eu disse que ar, terra, fogo e água são Deus. E o Espírito de Deus e, portanto, é preciso que te retornem ao Espírito de Deus. Já que nós somos, segundo o livro do Gênesis, Deus seria a nossa origem. O vigário insistindo, ele diz: o Espírito de Deus e Deus são a mesma coisa? E o Espírito de Deus está incorporado nos 4 elementos? E Menóquio ele responde: eu não sei. Então, depois dessa resposta, provavelmente pode ter sido um choque para todos os inquisidores que até então tinha ouvido Menóquio se defender muito bem. E depois de responder que não sabia, ele permaneceu calado por algum tempo, talvez por cansaço, ou principalmente, eu acredito, ele não tinha entendido o significado da palavra incorporado. Eu acredito nessa segunda hipótese. O cansaço bateu? Sim, claro. Nós de humanas, nós eruditos, quando exercitamos muito a mente na questão de raciocínios teóricos, explanações, dissertações, tem hora que dá um cansaço e dá um bloqueio. Você não funciona mais. Então possa ser que Menóquio já esteja abatido pelo cansaço, mas a palavra incorporado era uma palavra dominada só pelos eclesiásticos, E principalmente aqueles que trabalhavam com exorcisão e libertação. Apesar de Menóquio ter sido um funcionário da igreja, não acredito que ele tenha adentrado
nessa temática da igreja, a questão da exorcização dos ritos de libertação, né? E aí ele finalmente respondeu: eu acredito que todos nós, homens, temos um espírito de Deus, que se fizermos o bem, ele fica alegre, esse espírito interno nosso, né? E se fizermos o mal, o espírito não gosta. O senhor acha, isso o inquisidor perguntando, que esse espírito de Deus é o mesmo que nasceu daquele caos, o caos que ele explicou lá no início do processo? E ele volta a responder: eu não sei. Confesse a verdade. Esse é o momento em que o inquisidor ele começa a promover o pânico. Isso era muito comum nos processos inquisitoriais, tá? E no caso de Menóquio em específico, eles foram muito pacientes. Foram muito pacientes porque eles queriam adquirir o maior número de informação possível por acreditar que Menóquio não estava sozinho com essas opiniões, que havia uma confraria, que havia um grupo de pessoas que compartilhavam dessas teorias, né? Então, eles tinham esse momento de paciência até aqui, porque queriam recolher o maior número de provas possíveis para se chegar aos cúmplices, né, por assim dizer. Mas chega a esse ponto que entende-se que já tinham recolhido todas as informações possíveis. Confesse a verdade, recomeçou implacável o vigário. E vamos acabar com o interrogatório. Disse que acredita que as almas retornam à majestade de Deus e que Deus é ar, água, terra e fogo. Como então as almas voltam à majestade de Deus? Então ele causa o pânico, ele repete a pergunta. Então nesse momento pode-se imaginar no papel, né, de quem está sendo interrogado, que o pessoal perdeu a paciência. O pessoal já está de pavio curto, não tem mais saco para aturar aquilo. Eu acredito que nosso espírito, que é a alma, retorna a Deus, que foi de onde ele veio. Como era teimoso o nosso Menóquio, né? Munido de toda a sua paciência, de toda a sua dialética, o vigário-geral Jean-Baptiste Amaro, doutor em teologia, conclamou novamente a refletir e a dizer a verdade. É aquele momento, né? Rapaz, confesse. Já que o Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica, ele não existia para provar a inocência. Ele existia para provar a culpa e levar o culpado à condenação, à morte na fogueira, porque acreditava-se que aquele fogo iria purificar a alma do pecador, né? Então, ele repete: eu disse que todas as coisas do mundo são Deus, e acredito que nossas almas retornem às coisas do mundo, como bem agradar a Deus. Calou-se por alguns momentos. São as tais almas como os anjinhos que estão dependurados ao redor de Deus, o qual mantém perto de si os de maior mérito e os que fizeram o mal, mandando-os dispersos pelo mundo. Então é dessa forma que termina o interrogatório, com mais uma de suas contradições. Quando ele pega aquela alegoria, né, que a Igreja Católica sempre fez ao longo dos tempos, principalmente no período medieval, em fazer pinturas nas paredes. Então possa ser que ele lembrou de uma dessas pinturas onde há anjinhos ao redor de Deus e pessoas vagando pelo mundo. Então as almas daqueles salvos, né, estariam com Deus e aqueles condenados estariam vagando pela terra. Então, a contradição é que ele não voltaria para a matéria, para os 4 elementos, como Menóquio havia dito no início, é como se ele estivesse retrocedendo. E esse retrocesso cai em contradição. E era tudo que os inquisidores queriam, né? Pobre Menóquio, tão confiante de suas ideias, mas acredito que ele desconhecia a brutalidade
que era o Tribunal da Santa Inquisição. Tribunal da Santa Inquisição, articulado, defendido e orquestrado por uma instituição religiosa, que hoje tem todo o respeito da sociedade, menos o meu, tá? Então, turma, esse foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rico e instrutivo para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários. Se esse tipo de vídeo, né, te agrada, considere se tornar inscrito do canal, compartilhando, dando sua opinião. O seu like também é de suma importância, porque não estamos aqui com um canal de entretenimento, mas um canal de pesquisa, estudo e de troca de opiniões. Então, para que esse canal continue existindo, é necessário sua inscrição, seu like, seu compartilhamento e o seu comentário. Fiquem todos bem e até uma próxima!